pergunta se os endemoniados são criaturas. Não, endemoniado basicamente é qualquer pessoa que sofreu uma possessão, né? Ou que estiver sob influência do mal. Né? Então, não necessariamente é uma criatura. Uma criatura seriam condições específicas, basicamente. Mas por que eu falo isso, né? Por exemplo, eu falei da tetinha lá, que é algo que realmente se falou no passado. Muitas mulheres foram condenadas injustamente por isso e tal, também, né? Porque eram acusadas, às vezes a mulher tinha uma verruga lá e era acusada de ser uma marca da bruxa. Só que existe um outro aspecto que é o espírito familiar, que é um tipo de entidade demoníaca que se manifesta fisicamente e se alimenta do corpo humano, dos casos reais onde isso supostamente aconteceu. Vamos colocar dessa forma. Onde acontece, né? Por quê? Porque é uma questão... É como uma planta, que tem raízes. Lá embaixo vão sugar. Ela vai sugar as proteínas. O inverso também acontece. O lado oculto vai tentar trazer energia daqui para lá. Tá? Para poder ter certas experiências, formas de existência, até para existir, basicamente. Então existe esse lado. Então, esse caso dessa glândula, vamos colocar assim, um nódulo, como era chamado, era usado para alimentar esse ser. E às vezes a mulher, ela pode ter... Aí é uma especulação minha, tá? Isso aqui não é científico. É um salto lógico, talvez, né? Evoluir no entendimento, assim, imaginar o que pode ser, supor um desdobramento, uma consequência dessa questão, uma implicação disso. Pode ser que as mulheres que desenvolvam certos tipos de problemas ali, câncer de mama, por exemplo, né? Não sei se é isso, não estou afirmando nada. É complicado também essas coisas, né? Mas pode ser que exista uma relação com essa questão. Então aí você percebe que isso precisa ser compreendido. Então o lado quantitativo, materialista da ciência não deve ser desprezado. Ele tem a sua vantagem no que tange a matéria, mas o lado qualitativo também deve ser compreendido. É simplesmente uma questão de profundidade da descoberta, do entendimento, de conhecer as coisas, da própria ciência, da existência. Então a gente precisa alcançar essas coisas para poder até ter um conhecimento melhor e tratar isso melhor. Certas mulheres vão saber que elas têm predisposição a desenvolver aquele problema, por exemplo, porque é da natureza, se for o caso, isso que eu estou falando, né? Quer dizer, a marca existe, a terceira, a tetinha, como é chamada, que alimentava os demônios, é relatada tanto pelos caçadores de bruxas quanto pelas bruxas do passado. Ok, aí vão dizer, não, porque as bruxas foram pressionadas a alegar. Mas essa crença de que isso existia veio de algum lugar. Tá? Eu já ouvi pessoas que têm conhecimento dessas práticas, eu não vou dizer nem afirmando, assumindo que isso acontece. Tá? Então, esses seres que o espírito familiar, uma entidadezinha ali que ela alimenta. O pessoal achava que eram, em algumas tradições, vão chamar de gnomos, duendes, fadas, duendes principalmente lá nos países nórdicos. Mas isso também existe em outras manifestações aqui. Mesmo no Brasil se fala disso, em certas tradições. Em certas egrégoras locais, eu diria, em certas vizinhanças por aí. Então isso tem que ser, se isso existe, logo deve ser minimamente estudado. Tá? Não por caçadores de bruxas, porque a gente não está mais nessa fase. Né? Aliás, eu sou contra que se casse as bruxas da mesma forma que eu sou contra que a bruxa envolva feitiço para prejudicar alguém. Tá?
que ela se considere no direito de julgar de forma oculta sobre a vida das pessoas. Sou contra. Sou contra toda forma de opressão, toda forma sabe, de se maquinar o mal e se fazer o mal contra alguém. Querer julgar. Porque, assim, existe a questão do julgamento. O problema é aquele que julga conhece as regras do jogo, enquanto que aquele que é julgado não conhece. Aí fica complicado, aí fica desigual o jogo. Eu só sou a favor de equalizar as coisas. Eu sou um equalizer, pode me considerar dessa forma, igual aquela música de Equalizer. O equalizador. Tá? Eu não vou responder sobre o arrebatamento, eu acredito sim que seja possível e provavelmente isso vai acontecer em certo momento, como não vou entrar porque isso vai dar campo para debate teológico, né? Mas basicamente eu sigo a tradição nesses aspectos. Tá? Não estou aqui para mudar a tradição, eu sigo a tradição. Então, aquilo que você tem como tradição eclesiástica é aquilo que eu concordo. Tá? Nesses aspectos, né? A igreja ela evolui também com a humanidade, é uma coisa que as pessoas esquecem. A tradição ela evolui na sua compreensão, conforme o tempo passa também. Alguns vinculam parasitas com demônios ou proxies deles. Tem umas coisas interessantes sobre esse assunto. Sim, sim. Parasitas no caso de doenças, né? Vermes, alguns insetos também. Sim, podem ser tratados. Existem uma coisa que as pessoas não sabem, que são os homúnculos. Você já deve ter ouvido falar de homúnculos, que são são seres artificiais, basicamente. Existem os golems também, golem, que vem já da magia judaica, né? Que é criar um ser humano de barro e animar ele com certos símbolos e palavras que são colocados ali em certos locais do ser. Tá, isso é uma coisa. Só que o golem já é mais raro, mais difícil de ver e de ser feito. Agora, já o homúnculo, ou seres pequenos artificiais, para fazer certas funções, é muito falado sobre isso, é muito compreendido. Vamos dizer assim, né? Vamos fingir que eu não sei que isso existe, tá? Vamos fingir que eu nunca vi nada do tipo. Bom, existe também. E aí tem os vermes mesmo, os parasitas, né? E a conexão espiritual astral nesse sentido. Até o nome já diz, parasita, né? De estar puxando ali uma energia com alguma finalidade, fazendo que é o termo técnico que eles usam para isso, leva e traz. Tá? Existem sim doenças serem desencadeadas por feitiçarias? Com certeza existem. Tá? Volta e meia, eu vejo isso acontecendo, tenta acontecer comigo, né, também, com todo mundo, basicamente. É isso que eu sou contra. Basicamente, isso é uma das coisas que eu sou contra que se faça, que seja feito. Né? Eu acho uma palhaçada, basicamente, você mandar maldade, é uma agressão. Então isso tem que ser. Tudo bem, concordo, não tem que caçar a bruxa, mas também não tem que fazer feitiçaria para prejudicar os outros. Ponto. Falou do candomblé. Sim, eu sei que a forma, né, mais ou menos, de enxergar a coisa, né, e de perceber as coisas nesse âmbito, né, a questão das forças da natureza, a questão do fazer algo benéfico ou maléfico. Aí eu posso entrar no assunto que seria aquele vídeo que eu ia mostrar, né? É que é pesado, pessoal, sabe? Tipo, é 11h30, o pessoal vai dormir daqui a pouco. Às vezes eu não queria, sabe? É por isso que tá lá dando metafísica, porque daí a pessoa passa por uma linha de pensamento, linha de estudo para chegar nesse ponto. Mas existe uma coisa que eu vou passar de leve ali, que seriam os sinais riscados. Porque para você entender essa realidade, por trás da realidade que você vê, você tem que entender o poder da imaginação,
você tem que entender a importância da imagem mental projetada, dos símbolos, da sua relação com as palavras e com a criação da realidade. Então é assim que funciona. Assim como uma oração, que tem uma intenção, tem a fé direcionada para Deus para poder modificar uma situação externa. Então tudo isso tem a ver, por isso que a gente estuda tanto esses aspectos aí, energéticos e tal, né? Porque existe uma conexão científica nisso. E hoje o Hugo falou do placebo, o professor Hugo falou do placebo, né? Quer dizer, pela crença de que você vai receber a cura, o seu corpo reage de modo a curar. E é científico que funciona até um certo nível, percentualmente falando. Então, é o mesmo princípio, só que você usando isso para um lado, vamos dizer, para construção, ou do outro lado, né? Então, são coisas que a gente precisa entender. E o outro lado que eu estou falando aqui não é o cristão e o pagão. Não, cara. Os cristãos de hoje são os pagãos de ontem, são as mesmas pessoas, só mudaram, virou uma chave ali, mudou alguma coisa. E nem todo cristão realmente está vivendo de acordo com Cristo, né? Assim como. Então, existe um alinhamento de frequência que se evidencia, se manifesta no comportamento e na ação. Por isso Cristo falou, muitos dirão, Senhor, Senhor, fale, fiz tal coisa em seu nome e tal. Ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Então existe um critério, está além de toda a questão existencial, ontológica, religiosa. Existem certos princípios que são inegociáveis, né? Tipo a confissão, a fé, o caminho, basicamente, mas não tem a ver com natureza, não tem a ver com supremacia, não tem a ver com linhagem. A transição, a transformação, a mudança, ela está aí para todo mundo, basicamente. Mas o entendimento sobre as coisas da realidade é que não está. E está escrito que tudo aquilo que está oculto será revelado, né? Partindo da premissa de que o que está escrito é verdadeiro, vamos fazer isso acontecer, né? Com responsabilidade, com sabedoria, com entendimento, não na loucura, não no fanatismo, percebe? Então, quanto mais delicado o assunto, mais cirúrgico precisa ser a ação, mais cirúrgica. Uma cirurgia é algo extremamente delicado, você tem que usar o instrumento exato para conseguir chegar lá, mexer no corpo lá dentro e conseguir fazer com que aquilo não destrua a pessoa, mas sim cure ela. É a mesma coisa no campo das ideias, né? Do entendimento, do conhecimento, da ciência e da filosofia e de tudo que é a compreensão da realidade, basicamente.